Oi, crianças do quarto ano, bom dia. Estamos iniciando esse momento a aula de ciências e a gente não poderia deixar de começar com a oração do Pai Nosso. Então vamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, para darmos início a esse momento, primeiramente eu gostaria de fazer uma revisão do que a gente está estudando sobre a água em casa, né? É o nosso estudo, é o nosso conteúdo, a gente já está concluindo, certo? Então, a água para beber. Você já sabe que a água ela deve ser pura, deve ser limpa, né? E muitas delas devem passar por um processo de tratamento. Então, a água que sai da torneira vem da natureza. No entanto, de maneira geral, a água de lagos e rios e represas não é potável. É por isso que ela deve ser tratada antes de ser conduzida até a nossa casa. Então, ela passa por alguns processos, onde a água é captada dos mananciais e levada até a estação de tratamento, onde vocês viram em aulas anteriores que tem a estação por onde ela passa até chegar no processo de filtração para o nosso consumo. Temos aí ela encaminhada por adutoras, que é até o reservatório, de onde chega às casas por meio de uma rede de tubulações, certo? Foi isso que nós estudamos. Passando mais adiante, as misturas no dia a dia, sabemos que a água ela é uma mistura e existem muitos materiais que formam uma mistura. Né? A gente estudou as misturas homogêneas, é aquela onde a gente junta os materiais e, por exemplo, o suco, né? A gente coloca todos os produtos que mistura. E o que acontece? A gente não consegue ver detalhadamente cada substância, então ela é chamada de mistura homogênea. Já temos as misturas que são heterogêneas, são aquelas que a gente vê as misturas, a gente consegue encontrar cada conteúdo que existe nela, né? Aí logo ocorre o processo de separação dessas misturas. Existem vários tipos de separação das misturas. Só lembrando a vocês que no nosso dia a dia nós temos misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Vocês fizeram atividades e chegamos aqui sobre a água, né? O consumo de água consciente, o que a gente gasta de água no nosso dia a dia, né? Trabalhando aí o processo de conscientização de que nós temos que ter a necessidade de cuidar daquele bem que nos faz o bem. Então a água, ela é, né, a nossa vida. E temos aí uma atividade de correção, onde nesse momento vocês poderão abrir o livro na página 243, onde, né, vocês já fizeram a leitura, né, que seria aqui a primeira questão. Então vamos para a segunda. Agora, com base nas informações do folheto da página anterior, reflita sobre o assunto e ajude esta aluna com cálculos, preenchendo o espaço abaixo. Letra A. Ao escovar os dentes com a torneira aberta por 5 minutos, uma pessoa gasta em média 12 litros de água. Letra B. Ao lavar a louça com a torneira aberta por 15 minutos, uma pessoa gasta em média 140 litros de água. Letra C. Quando toma banho por 15 minutos com o chuveiro ligado o tempo todo, uma pessoa gasta em média 243 litros de água. E vamos para a letra D. Uma torneira gotejando chega a desperdiçar aproximadamente, como resultado, você deveria colocar 46 litros de água por dia. Eu dei uma olhada em algumas crianças que estão com uma resposta diferente. Então, nesse momento, vocês dêem uma olhadinha aí para ver como vocês fizeram esse cálculo, que deveria estar nesse processo, ó. Multiplicaria, certo? 42 por 1,9, então daria 45,6, onde você vai arredondar para 46. Aí é o processo da multiplicação, tá certo? Olha, se vocês fizerem esse cálculo para poder dar o resultado 46. Eu vi algumas crianças com esse cálculo 46 e outras com cálculo diferente. Então, a terceira questão, né? Termine de preencher o quadro com os dados informados no folheto da página anterior.
Então, para a gente não rever aí toda a leitura, toda essa resposta da terceira questão é o mesmo resultado da segunda, tá certo? Para a gente não repetir as mesmas informações nesse momento. Então, vamos para o desafio. Faça as contas e registre suas respostas no caderno. Letra A. Ao lavar a louça com a torneira aberta por 15 minutos, gastamos quantos litros de água a mais do que ao escovar os dentes com a torneira aberta por 5 minutos? Então, a resposta seria essa daqui, ó. Né? Se você fez a multiplicação aí, ó, lavar a louça, a subtração, quer dizer, desculpa aí. Lavar a louça, 140 e escovar os dentes. Se você subtraiu, você diminuiu, obteve o resultado de 128, tá bom? Vamos lá para a letra B. Tomar banho de chuveiro por 15 minutos significa gastar quantos litros a mais de água do que lavar a louça com a torneira aberta por 15 minutos? Então, vocês iriam adquirir essas informações na tabela, onde vocês organizaram as respostas. Então, como resultado, deveria ser 103 litros de água. Ou seja, vejam aí, tá? Tomar banho, 243, tá? Desculpem aí que a tia Gardênia colocou, foi 245. Vou só organizar aqui, tá bom, gente? É 243. Aguardem aí. 243 menos 140 daria o resultado de 103, né? Onde tomar banho e lavar a louça. Esses números vocês iriam colocar na tabela. Desculpem aí o erro aí na hora de colocar o número, tá? Então, seria essa a resposta. Na página 244, a quarta questão, os alunos da classe estão tomando atitudes para economizar água. Observe nessa página e na próxima, o mural da turma, que eles montaram e com os colegas. Faça atividades a seguir. A tia até pediu para não fazer esse desafio, mas teve crianças que me mostraram gráfico, né? Eu acredito que quando vocês têm uma iniciativa, é muito importante para o desenvolvimento aí de vocês. Não é necessário que vocês façam só o que a tia pede, né? Se vocês sabem fazer, né? Querem aprofundar o conhecimento de vocês, vocês podem fazer, embora que vocês não mostrem para a tia, tá bom? Então, nesse momento, quanta água gastamos para lavar as mãos? Eu acredito que vocês fizeram essa atividade, tiveram a curiosidade, né? Muitas vezes, a gente gasta tanta água que a gente não sabe a quantidade, mas aí quando a gente coloca um balde de água para a gente tomar banho, a gente percebe que só um balde não dá, né? A gente gasta muito. Então, vamos partir para a página 245. Converse com os colegas e juntos, marquem com X as situações retratadas abaixo que mostram desperdício de água. Então, quem está desperdiçando água? Ligar o chuveiro antes de entrar no banho, né? Marcarem um X. Lavar o carro deixando a mangueira aberta, também, né? É um desperdício. Deixar a torneira aberta enquanto ensaboa a louça também é um erro, né? Um desperdício de água, viu, gente? Deixar aberta a extremidade da mangueira sem resistir. Muitas vezes, quando a gente, né, fica nesse processo de desperdício, a gente não tem consciência. Aí, quando a gente estuda, né, que a gente conversa, que a gente trabalha, então, se a gente está desperdiçando água nesse momento, a gente já tem consciência do nosso erro, certo? E as consequências virão e muitas vezes não são muito boas, tá? A gente percebe isso no dia que falta energia, né? Que todo material, todo aparelho utilizado na nossa casa precisa. Quando falta um dia de água, a gente sente essa necessidade. Então, se a gente sente falta hoje, nós precisamos, né, conservar para que no futuro não falte para as próximas gerações. Então, dando continuidade, nós vamos tecer saberes, tá certo? Concluindo já o nosso estudo, tá bom? Que já fala sobre a água. A gente viu que a água também, ela pode causar doenças porque tem micro-organismos, né, que fazem mal à nossa saúde. A gente toma água, se ela estiver poluída, dor de barriga, né, dá diarreia, muitas vezes até vômito. Isso quer dizer que todos esses micro-organismos fazem mesmo mal? Então, eu vou ler o texto da página 246, onde a gente vai obter essas informações, tá bom?
Eu falei todo o texto para vocês. Trabalhadores minúsculos, né? Eles são tão pequenininhos que só podem ser vistos através do microscópio, né? A gente vai ver agora os dois lados, né? Se são bons, só são ruins ou se só são bons. Eu tenho os dois lados, o bom e o ruim. Então, vamos lá. Você já fez pão? Aqui, a tia da Galinha está com pão, ó. Olha o tamanho dele, certo? Isso quer dizer que, para ele ficar desse tamanho, ele precisou de micro-organismos, certo? Vocês vão já descobrir que micro-organismos são esses. Então, nosso pãozinho, né? Quem faz pão, quem sabe fazer, quem já viu, já sabe o processo, tá? Onde vai ter os ajudantezinhos, tá bom? Então, é o pãozinho do nosso do dia a dia. Então, para fazer pão, você deve misturar água e farinha. Depois, na massa formada, você pode colocar fermento biológico e esperar. Então, esse fermento vai fazer a massa inchar. A massa, então, fermenta e cresce. Sentimos aquele cheirinho gostoso de pão. Um dos segredos do pão está no fermento biológico. Mas você sabe o que é esse fermento? O fermento biológico não é nada mais do que um montão de seres vivos microscópicos, as leveduras, certo? Vocês estão vendo nesse momento as leveduras. Elas trabalham usando substâncias que estão na massa e fazem o pão crescer. Uma das grandes conquistas e invenções da humanidade foi aprender a usar certos micro-organismos a seu favor. Foi assim que se desenvolveu a fabricação do pão e também das bebidas fermentadas, como o vinho e a cerveja. Acredita-se que todos os povos da antiguidade dominavam essas tecnologias. Os produtos fermentados não são usados somente na alimentação. Nas usinas que fabricam álcool combustível, uma multidão desses minúsculos trabalhadores se encarrega de fermentar o caldo de cana. O álcool resultante do processo é purificado e encaminhado aos postos de combustível. Já na indústria farmacêutica, muitos medicamentos são fabricados a partir do trabalho das leveduras e de outros micro-organismos. Por fim, vale comentar que para fazer alguns queijos também são usados minúsculos trabalhadores. É o caso do queijo camembert e do queijo brie, né? E aquele cheirinho de chulé, tão característico do queijo gorgonzola, também é um sinal do trabalho dos micro-organismos. É um texto do autor. Isso quer dizer que nós temos aí as leveduras, que são micro-organismos, que a gente falou anteriormente, que tem na água, que causam doenças, e que agora elas têm um lado bom. Tem alguns que são utilizados na fabricação de alguns alimentos e bebidas, tá certo? Esse é o conteúdo conclusivo do nosso capítulo, tá bom, gente? E para darmos continuidade e concluir, eu gostaria que vocês fizessem apenas a quarta questão da página 247, onde vocês irão apenas fazer uma pesquisa, né? Conhecer um pouco dos povos da antiguidade e registrar no caderno de vocês, tá certo? Eu acredito que vocês tenham entendido a importância, né, da água, né, como ela é formada, né? A gente deve se prevenir desses micro-organismos, que agora tem outros que fazem o bem. E acredito que vocês tenham tido bom conhecimento desse capítulo, né? Que a água está no nosso dia a dia. Então, era isso, gente. Boa pesquisa, boa atividade. E já vão estudando para as atividadezinhas globais, né? Que a gente precisa dessa notinha. E é isso, tá bom? A gente vai passar o horário, né? Vocês sabem sempre que a gente faz isso. E eu acredito que vocês, né, vão ser sempre nota 10, tá bom? Tchau e até a próxima.